Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a espinha dorsal de toda uma tradição teológica. Um tema bem denso, né? Bem denso. A nossa fonte é um comentário do Instituto Genebra sobre uma única pergunta do breve Catecismo de Westminster. A terceira pergunta, especificamente. Isso. E a nossa missão aqui é desvendar o que esse documento, que é super influente, diz que é o ensino principal da Bíblia. E o mais curioso é que a resposta é chocantemente curta para uma pergunta tão gigantesca. É verdade. A pergunta é simples. O que as Escrituras ensinam principalmente? E a resposta, basicamente, divide todo o conhecimento bíblico em duas grandes gavetas. Exato. E antes de a gente abrir essas gavetas, eu acho que vale a pena entender onde a gente está pisando. O breve Catecismo de Westminster, que a fonte até chama de BCW, ele não joga essa pergunta do nada. Tem um contexto. Tem todo um contexto. Ela faz parte da introdução. É o alicerce de todo o resto. As perguntas 1 e 2 já estabeleceram a Bíblia como a única regra que Deus nos deu para a gente saber como glorificá-lo. Certo. Então, o perguntar sobre o ensino principal é o próximo passo lógico. Tipo, se essa é a nossa regra, o que ela de fato nos ensina? Boa. Então, vamos direto ao ponto. A resposta oficial do catecismo para essa pergunta é: as Escrituras ensinam principalmente no que o homem deve crer acerca de Deus e quais são os deveres que Deus requer do homem. É isso. Simples assim. É isso. Duas coisas: crença e dever. Isso organiza todo o catecismo, né? As primeiras 38 perguntas são sobre o que crer, a doutrina. E o resto, até a 107, sobre os deveres, a prática. Exato. Mas, peraí, essa divisão não parece um pouco, sei lá, artificial? Na vida real, o que a gente crê não define imediatamente os nossos deveres. Onde uma coisa termina e a outra começa, segundo essa fonte. Essa é uma ótima provocação. A fonte argumenta que não é uma divisão artificial, mas sim uma questão de foco, de ordem lógica. Como assim? A ideia é que você não pode agir corretamente, o dever, se você não souber para quem você está agindo, a crença. Primeiro você entende quem é Deus, e só então você pode entender o que ele espera de você. Ah, entendi. Uma coisa leva a outra. Isso. O comentário reconhece que a Bíblia tem de tudo: história, poesia, genealogia, geografia. Mas, e aqui está o ponto, ele argumenta que, embora tudo isso seja igualmente inspirado e infalível, nem tudo tem a mesma relevância e utilidade para o propósito principal, que é a salvação. É uma questão de hierarquia de importância, então. Exatamente. Segundo essa visão, só esses dois temas, crer em Deus e os deveres para com Ele, são um foco central que as Escrituras querem nos entregar de forma plena e suficiente. Faz sentido. Vamos então para o primeiro pilar, a crença. O texto explica por que a gente precisa que Deus se revele. Quer dizer, a gente ouve que o ser humano foi criado à imagem de Deus, né? Não deveríamos ter uma noção inata de quem ele é? Por que precisaríamos de um manual de instruções? A explicação que a fonte dá para isso vai direto ao ponto e é bem densa teologicamente. A necessidade desse manual surge por causa do que o texto chama de contaminação do pecado em nossas mentes e corações. Ok. A visão apresentada é que a nossa natureza humana, deixada por si só, ela distorce a imagem de Deus. Ok, mas do ponto de vista de um leitor mais cético, isso não soa um pouco conveniente? Dizer que a gente não consegue entender Deus porque estamos contaminados. É uma afirmação que meio que se valida sozinha, dentro da sua própria lógica. A fonte dá alguma base para essa ideia? É uma pergunta justa. A fonte não tenta provar isso filosoficamente. Ela parte de um pressuposto teológico que é baseado nas próprias Escrituras. Certo, ela se baseia no próprio texto? Isso. Ela cita passagens como Romanos 1 e Jeremias 17 para argumentar que a história humana é uma prova contínua dessa tendência. A alegação é que, por natureza, somos idólatras. Não no sentido de adorar estátuas, imagino. Não necessariamente, mas no sentido de criar deuses à nossa própria imagem, trocando a verdade de Deus por uma mentira. As Escrituras, então, são apresentadas como corretivo. É o meio pelo qual Deus se revela como Ele realmente é, de forma clara e suficiente, e não como nós imaginamos que Ele seja.
O texto enfatiza a identidade dele como o único Deus, o Deus verdadeiro e vivo, triuno. E essa ênfase no triuno é importante, porque esse detalhe específico sobre a natureza de Deus é tão crucial para o resto do argumento. Como saber que Deus é uma trindade afeta, por exemplo, o pilar do dever? Excelente ponto. Embora o comentário não se aprofunde nisso aqui, na teologia reformada essa conexão é fundamental. O fato de Deus ser triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, estabelece que ele é relacional na sua própria essência, antes mesmo de criar qualquer coisa. O amor não é algo que ele decidiu ter, é algo que ele é. Isso redefine completamente o pilar do dever. Muda tudo. Muda tudo. Os deveres não são ordens arbitrárias de um ditador cósmico. São um convite para participar da vida relacional e amorosa que já existe dentro do próprio Deus. Conhecer a identidade dele como triuno é o que dá sentido ao maior dos deveres, que, como a gente vai ver, é amar. Uau! Essa conexão é poderosa. Então, não é só um conhecimento teórico. Isso me faz pensar, para quem lê isso pela primeira vez, não poderia parecer que Deus está só nos dando um teste de múltipla escolha sobre a identidade dele. Onde fica a conexão entre saber que ele é triuno e a vida eterna que a fonte menciona? A fonte conecta isso de forma muito direta. O conhecimento de Deus não é um exercício acadêmico. Ela cita o Evangelho de João, especificamente a passagem que diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Certo. Nessa perspectiva, conhecer a Deus não é saber fatos sobre ele, mas ter um relacionamento com ele. E você só pode ter um relacionamento com quem você realmente conhece. Portanto, a revelação clara de quem ele é se torna a porta de entrada para a vida eterna. Ok, isso esclarece bastante o primeiro pilar. A base de tudo é conhecer o caráter de Deus para corrigir nossa visão distorcida e para que um relacionamento seja possível. Mas imagino que a fonte não pare por aí. Esse conhecimento deve levar a alguma coisa na prática, certo? Com certeza. Como esse entendimento sobre quem Deus é se traduz em como nós devemos viver. Perfeito. E é aí que a gente entra no segundo pilar, o dever. Se o primeiro pilar é doutrina, o segundo é ética, é a vida vivida. O texto aponta para os 10 mandamentos como sendo a revelação clara e perfeita da vontade de Deus para nossa conduta. É o guia prático. Eles usam aquele resumo fantástico que o próprio Jesus faz, não é? De condensar toda a lei em 2 coisas. Exatamente. O comentário destaca isso como a chave para entender todo o conceito de dever. Jesus resume tudo em amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. O que transforma tudo. Isso. Transforma o dever de uma lista fria de regras num conceito quente, relacional. Não é sobre o que você não pode fazer, é sobre como você deve amar. Sabe o que me pegou de surpresa aqui? A conclusão da fonte que você mencionou. Que a lei é, na verdade, um resumo do ensino da Bíblia sobre como é o amor. Eu sempre pensei nos 10 mandamentos como uma lista de proibições. Não matarás, não roubarás. É uma inversão de perspectiva. Total, e é poderosa. É uma inversão total. O comentário detalha isso com exemplos práticos. Os deveres para com Deus, como adorar sem imagens, honrar seu nome, guardar o sábado, são formas práticas de amá-lo. Certo. E os deveres para com o próximo, honrar os pais, preservar a vida, ser fiel no casamento, cuidar da propriedade alheia, falar a verdade e praticar o contentamento, são formas práticas de amar as pessoas. Cada mandamento é uma faceta do amor em ação. A lei, nessa visão, é o design de Deus para o florescimento humano. Certo, então temos o mapa perfeito, que é a lei de Deus sobre o amor. Mas o comentário, logo em seguida, nos joga um balde de água fria. Aí vem a tensão. Ele diz que o carro que a gente dirige, ou seja, a nossa natureza, está quebrado e não consegue seguir o mapa. O texto diz que nós ficamos aquém desta vontade perfeita de Deus. É uma receita para o desastre. Como a gente sai dessa? Essa é a tensão central que o texto constrói. E a solução que ele apresenta é o coração da mensagem cristã segundo essa teologia. A fonte argumenta que a lei
Não é uma escada para a gente subir até Deus. Não. É mais como um espelho de altíssima definição. Você olha para ele e não vê o quão bom você é, mas sim onde está cada mancha, cada imperfeição que você nem sabia que tinha. Quebrou minhas pernas agora. E é aí que você percebe que não precisa de um manual de como se limpar. Você precisa que alguém te limpe. Esse alguém, na narrativa do texto, é Cristo. É aqui que entra o conceito de redimir da lei, certo? O texto diz que Cristo veio para nos redimir da lei como um meio de obras. Espere um pouco, vamos desempacotar isso. Redimir da lei como um meio de obras. Isso quer dizer que a gente para de tentar ganhar pontos com Deus seguindo uma lista de regras? Essa é a ideia? É exatamente essa a ideia. Significa que o propósito da lei muda. Ela deixa de ser um contrato de trabalho, onde você cumpre tarefas para receber um salário, a salvação, e passa a ser, como a gente disse, um diagnóstico médico que mostra a doença. Entendi. A vinda de Cristo, segundo a fonte, nos liberta da obrigação de alcançar a perfeição por nosso próprio esforço. Uma tarefa impossível, segundo o diagnóstico. A justiça, então, não é mais algo que a gente conquista. Então, como ela é alcançada? Se não é pelo nosso esforço em cumprir os deveres. O comentário é enfático aqui. Ele afirma que a justiça é alcançada somente por sua graça, somente por meio da fé. O foco se desloca 100% do esforço humano para a obra de Cristo. Ele se torna a figura central. Ele é apresentado como a nossa esperança. A fonte continua dizendo que em Cristo Deus se revelou de forma final aos pecadores e que Jesus recebeu toda a autoridade para ser o juiz de toda a humanidade. Isso nos leva a um quadro completo. Temos o que crer, um Deus triuno que se revela nas Escrituras. Temos o que fazer, amá-lo e amar ao próximo como a lei descreve. Mas nós falhamos nisso. Inevitavelmente. Cristo, então, oferece a solução pela graça. Diante de tudo isso, qual é a resposta que se espera de uma pessoa? A resposta esperada, segundo a fonte, é um chamado ao arrependimento e a uma vida de obediência. E aqui está o detalhe mais crucial de todo o argumento, que é fácil de perder. Qual? Essa obediência não é um retorno à tentativa de se salvar pelas obras. Não é a causa da salvação, mas a consequência. É o verdadeiro fruto da fé salvadora. Ah, então a obediência não é a condição para ser salva, mas a evidência de que a pessoa foi salva. Exatamente. É a diferença entre trabalhar para ser contratado e trabalhar porque você já foi contratado. A obediência, nessa visão, se torna uma resposta de gratidão pela salvação que foi recebida de graça, e não um pré-requisito para obtê-la. Faz muito sentido. O texto cita os livros de Romanos e Tiago para argumentar que uma fé genuína, que realmente confia na graça de Cristo, inevitavelmente vai produzir o fruto de uma vida transformada, uma vida de obediência amorosa. A causa é a fé, o efeito é a obediência. Vamos dar uma olhada na jornada que a gente fez com base nesta fonte. Começamos com uma pergunta do breve catecismo que parece simples. O que as Escrituras ensinam principalmente? E a resposta nos deu essa estrutura de 2 pilares. O que crê sobre Deus e os deveres que ele requer. E a gente viu que essa divisão não é arbitrária, mas uma ordem lógica. Primeiro conhecer, depois agir. Isso. Exploramos por que essa revelação sobre Deus é necessária segundo o texto. Por causa de uma natureza humana que tende a distorcer a verdade. O primeiro pilar é sobre conhecer Deus como ele realmente é, especialmente como um ser triuno, relacional, o que é a base para a vida eterna. Depois, vimos o segundo pilar, o dever, que é apresentado não como uma lista de regras, mas como um guia de como o amor se parece na prática, resumido nos 10 mandamentos e principalmente no mandamento de amar a Deus e ao próximo. Mas isso nos levou a uma tensão dramática. Total. Temos um padrão perfeito, mas somos incapazes de cumpri-lo. E a resolução dessa tensão, segundo a fonte, é a figura de Cristo. Ele nos redime da lei como um sistema de mérito, nos oferecendo justiça pela graça através da fé. E a nossa resposta a esse presente é o arrependimento e uma vida de obediência que nasce dessa fé. Não como uma tentativa de pagar pela salvação, mas como seu fruto natural.
seu fruto natural e inevitável. É incrível como uma pergunta e resposta tão curtas desdobra uma teologia tão completa sobre a condição humana, o pecado, a redenção e a nova vida. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, que surge de um detalhe fascinante no texto. A fonte afirma que Deus deu a Cristo toda a autoridade, para ser o juiz de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, Cristo é apresentado como a nossa esperança e o Redentor que nos salva da condenação da lei. Que paradoxo. Exato. Fica a reflexão. Quais são as implicações de a mesma figura incorporar os papéis de Redentor misericordioso e de juiz final e absoluto? Como esses dois aspectos, o Salvador que nos livra do julgamento e o juiz que executa esse mesmo julgamento, coexistem na mesma pessoa, segundo esta perspectiva. É uma tensão que nos convida a pensar profundamente sobre a natureza da justiça e da misericórdia.